Oi, tudo bem? Eu sou o João e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E depois de eu acho que 2 anos, eu tô de volta aqui com o meu canal gravando mais um vídeo, né? E como o último vídeo que eu postei foi sobre filmes e séries, eu resolvi falar sobre, aquilo que é a base dos filmes e das séries, que é o cinema. Eu amo cinema, imagino que vocês devem gostar também, mas vocês já pararam para pensar qual é a história do cinema? Quem, onde e quando o cinema foi criado? No século XIX foi criada a fotografia. E através da fotografia, um francês, que eu não me lembro muito bem o nome dele, mas eu imagino que deve estar aparecendo aí na tela, quis fazer um experimento dos movimentos dos animais através da fotografia. E isso inspirou, anos depois, ao experimento de Muybridge, que é daquela imagem clássica daquele cara correndo com um cavalo, que eu imagino que todo mundo já deve ter visto, né? E isso inspirou uns irmãos chamados Irmãos Lumière a criarem o cinematógrafo, que tinham o mesmo objetivo de fazer isso com as fotos, porque a fotografia foi criada, as câmeras fotográficas, só que nenhuma câmera filmava na época. Então essa ideia com as fotos evolucionou e se puderam criar vídeos através disso. Então os irmãos Lumière, no dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris, eles resolveram fazer uma exibição, de algumas coletâneas de fotos de alguns filmes que eles haviam criado através do cinematógrafo. E dizem as más línguas que uma dessas filmagens, um desses filmes, que é de um trem chegando em uma estação, fez todo mundo ali na sala de cinema, o cinema naquela sala que todo mundo estava vendo na exibição, sair correndo desesperado porque achavam que o trem iria entrar ali no meio da sala. Dizem, alguns historiadores dizem que essa história é mentira, outros dizem que é verdade, mas ainda se há como uma lenda. Mas para você ver como que aquilo era uma inovação na época. Só que nessa exibição, estava um cara chamado Georges Méliès, que viu aquilo e ficou encantado. Viu aquela exibição e ficou encantado com aquilo, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele resolveu fazer os próprios filmes, trabalhar com aquilo. Em 1896, no ano seguinte, ele criou seu primeiro filme. Mas o seu primeiro sucesso, que também é considerado como o primeiro filme de ficção científica, foi lançado em 1902, que se chama Viagem à Lua. Esse filme dá origem àquela imagem, que imagino que todo mundo já deve ter visto, que é da Lua com uma cara e um foguete no olho. Se você nunca soube de onde essa imagem veio, agora você sabe. E ele foi começando a criar outros filmes que viraram sucessos na época, e mesmo com pouca tecnologia, ele conseguia efeitos práticos e visuais de uma forma incrível. E, sabe um filme A Invenção de Hugo Cabret? Então, nesse filme conta um pouco da história dele, como ele conseguiu fazer o que o cinema se tornasse realmente uma arte. Dizem que ele foi o cara que definiu o cinema como arte. Só que lá por 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, um cara criou um personagem que foi apresentado em um curta-metragem. O personagem se chamava Carlitos, que aqui no Brasil ficou conhecido como O Vagabundo. E o criador desse personagem era Charlie Chaplin, que é considerado o rei do cinema mudo. Porque nessa época o cinema não tinha fala, não tinha cor. Muitas exibições que mostravam o cinema como cor, os filmes eram pintados à mão. A câmera não tinha cor, era pintado à mão. Então era um trabalho gigante porque não tinha tecnologia que tem hoje. Só que o primeiro longa-metragem de sucesso do Charlie Chaplin foi chamado O Garoto, de 1921. E através desse curta, o Charlie Chaplin começou a ganhar fama mundial e ele começou a produzir outros longa-metragens de sucesso como Em Busca do Ouro, Luzes da Cidade, o clássico das aulas de Revolução Industrial, Tempos Modernos, e até o seu primeiro longa falado e com cor, eu acho, uma sátira ao grande ditador. E depois, por conta do cinema falado, ele acabou meio que fazendo outros filmes, só que não fazendo o personagem que ele fazia, meio que não sendo mais o Charlie Chaplin mais para sempre. Ele é lembrado como o rei do cinema mudo.
E por conta do cinema falado e agora com cor, muitos sucessos vieram. Como o primeiro longa-metragem de animação da história, né, feito pela Disney, né, a Disney surgindo aí no mundo, Branca de Neve. Foi o primeiro longa-metragem, tanto da Disney como o primeiro longa-metragem animado da história. E, também na mesma época, um clássico da literatura se tornou um clássico do cinema, O Mágico de Oz. E tem algumas curiosidades meio macabras através da produção, porque como não tinha a tecnologia que tem hoje, alguns acidentes acabavam acontecendo na produção. Mas através disso, muitos filmes vieram para o mundo, outros filmes de animação da Disney, outros filmes de fantasia, ficção científica, ação. A tecnologia foi mudando até chegarmos, né, no cinema que a gente tem hoje. E muitos clássicos, tanto do século passado, tanto desse século, filmes, séries, curtas, minisséries, são inspirados em filmes dessa época. Até hoje, efeitos especiais e práticos que eram usados no cinema mudo naquela época, hoje são feitos também. Claro, às vezes com uma tecnologia diferente ali e aqui, mas também são feitos. E hoje, né, se a galera lá tinha o George Méliès e o Charlie Chaplin, hoje nós temos Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Tim Burton, James Cameron como grandes diretores aí. E grandes atores também nós temos Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Samuel Jackson, John Travolta, pessoas que fizeram filmes incríveis também junto com esses diretores. Né? E até atrizes fantásticas como Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Emma Thompson, Emma Watson, uma turma. Ou seja, pessoas que até hoje carregam o cinema junto com elas, e muitos roteiristas também, até hoje premiações como Oscar, Emmy, Globo de Ouro, celebram o cinema, que é considerada a sétima arte, né, que se foi criado pelos irmãos Lumière através da fotografia. Mas óbvio, antes dos irmãos Lumière vieram coisas que inspiraram eles a criarem o cinema. Então, esse foi o vídeo, essa é a história do cinema, como ele foi criado, por quem, quando, né, os grandes astros antigos do cinema, os grandes novos astros do cinema, né, filmes que até hoje são gigantes nas bilheterias, séries que até hoje são faladas por todo canto, né? E o cinema, eu amo o cinema, eu adoro o cinema, espero trazer mais vídeos falando sobre, né, o cinema, sobre a arte aqui no canal. E para comemorar a volta do canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, comenta aí se você gostou do vídeo, se você acha que faltou alguma informação, né? Comenta aí, deixa sua opinião. E é isso. Muito obrigado.